Olá, querido diário. Tô fazendo agora esse registro bem bate-papo pra poder atualizar, já que eu não atualizei, né? Eu fiz um vídeo explicando como eu tava me sentindo durante a gestação. E eu tava no segundo trimestre, entrando no segundo trimestre. E aí agora eu estou no terceiro trimestre e eu quero atualizar como que as coisas estão. Então é aquele bem bate-papo. O cabelo tá assim porque tá assim. Uma coisa que a gestação me trouxe tem dias que eu não tenho vontade de fazer certas coisas e eu simplesmente não faço, porque se eu me forço a fazer eu fico muito angustiada e hoje era pentear o cabelo. Então vai ficar assim, eu aprendi, depois que eu aprendi, que eu entendi, na verdade, que funcionava assim, eu fiquei até mais livre, eu acho. Então vamos lá. O primeiro trimestre, pra mim, foi muito bom, foi muito gostoso, foi aquele momento de contar, foi aquela alegria, foi tudo isso. Quando virou pro segundo trimestre, parece que virou uma chave, assim, eu mudei completamente. Emocionalmente, eu já vinha chorando muito do primeiro, mas no segundo trimestre isso se intensificou muito, muito mesmo, assim. Eu não sei nem como explicar. Minha voz tá meio assim porque eu tô ficando gripadinha. Mas se intensificou muito e eu acho que teve muita coisa envolvida. O Bruno precisou viajar por 2 vezes, né? Um ele ficou acho que 21 dias e o outro ele ficou 14 dias. E com aquela possibilidade de ter que ir de novo e tudo mais. E aí isso mexeu um pouco comigo, porque tem gente que fala que durante a gestação tem às vezes ranço do marido. Tem gente... E eu me senti muito mais conectada com o Bruno. Então ele viajar, eu acho que já mexeu um pouco. As críticas, as opiniões, elas foram muito pesadas. Eu ouvi muita coisa. E o que acontece? Eu sou uma pessoa extremamente respondona. Eu discuto, eu falo, se tiver que falar, eu falo, eu sou assim. Nesse período, eu não conseguia falar, então as coisas ficavam muito engasgadas. O que eu tinha de resposta, elas virava um choro. Eu não sei explicar muito bem, mas eu ouvi muitas coisas pesadas. Eu ouvi que eu era maluca pela via de parto que eu tinha escolhido. Então, eu falei... Quando a pessoa me perguntava, mas você já sabe o que você vai querer? Aí se eu falasse assim, estou me preparando para um parto normal, aí a pessoa fala, você é maluca, vai logo uma cesárea. Que não sei o quê. Teve uma que falou que eu tava militando. Enfim. E eu não conseguia responder como naturalmente eu responderia. E as minhas respostas, elas viravam um choro. Então, eu comecei a me isolar no sentido de não vou mais falar sobre minha via de parto. Então, quando alguém perguntava, eu falava, estou estudando. Eu escutei, não diretamente a mim, mas assim, pessoas quando falavam, quem escolhe parto normal é maluca. Eu ouvi que quem escolhe parto normal, nos dias de hoje, tem que quebrar a cara. Tem que sofrer e chegar na hora de não conseguir ir pra uma cesárea. E tudo isso me dava muita angústia, tudo isso me dava um desespero. Toda vez que tinham mães reunidas, elas falavam sobre a maternidade com tanto peso, porque assim, gente, eu tenho total entendimento de que deve ser muito difícil. Eu imagino a dificuldade, mas eu só vou saber da dificuldade vivendo. Mas o peso que se coloca numa pessoa que tá gestante, que ainda vai vivenciar isso, às vezes é muito duro. E teve vezes de eu vim pra casa chorando, pensando, meu Deus. Aí, enfim, foram muitas falas, Tanto que eu acho que no terceiro virou tanta chave que eu já sou outra pessoa. Eu acho que eu fui 3 pessoas nessa gestação, cada trimestre uma. Que eu não tô falando assim, tô falando tranquilamente agora, mas eu não conseguia falar. A única pessoa que eu conseguia falar sobre isso era o Bruno, e quando ele tava viajando era sempre por vídeo. Enfim, a gente se falava todo dia, se falava quase várias vezes ao dia, por sinal. Fazia videochamada de manhã, na hora do almoço dele, na janta, antes de dormir, enfim. Mas eu queria aquele colo aqui, né? E aí eu só conseguia falar com ele. E ele sempre foi muito parceiro nesse sentido. Então, quem conhece o Bruno sabe o jeito dele. Ele tenta fazer com que vire na esportiva, tentava me fazer rir e tudo. Mas aí imaginar que eu ia ver pessoas de novo. E essas pessoas iriam falar de novo, porque assim, você vê uma gestante, você tem que falar de maternidade. E quando você é mãe de primeira viagem, não importa se você é estudante da área, não importa se você ficou comprou cursos e você leu e você estudou, não importa. As pessoas simplesmente colocam você numa posição de que você não sabe de nada. Então, toda vez que eu falava alguma coisa, a pessoa falava assim, e a sua amamentação? Se eu falasse, eu primeiro vou tentar a amamentação exclusiva.
Caso tenha alguma intercorrência e precise usar fórmula, eu vou usar fórmula. Mas o meu objetivo é a amamentação exclusiva. As pessoas falavam cada coisa horrorosa. Ai, você vai ver como é extremamente cansativo, você vai se arrepender, não faça isso da sua vida, e não sei o quê. A mulher que faz isso, esse milita errado, gente. Eu ouvi muitas vezes. Então isso me dava uma agonia, isso me dava uma angústia, eu ficava assim, meu Deus. E aí quando eu falava assim, não, mas eu pretendo tentar, você não sabe de nada. Quando chegar na hora, você me conta o que aconteceu. Aí você já vê uma torcida. Eu sei que não é intencional, assim, né? Mas você vê uma torcida como se as pessoas quisessem que tudo desse errado. Aí eu escolhi a fralda ecológica. Nossa, falar sobre a fralda ecológica. E como vai ser com cocô? E como vai ser que não sei o quê? Como vai ser... Gente, eu, além de estudar, de pesquisar muito, e eu não tô falando isso só pela faculdade, não, porque às vezes você estuda e não necessariamente você sabe. Mas eu me programei pra engravidar. Eu me programei pra engravidar no final do ano, mas desde 2021, eu e o Bruno, a gente já vinha numa pegada disso. Então as nossas coisas já estavam basicamente escolhidas. A gente já tava com tudo encaminhado. Tanto que quando eu engravidei, eu descobri minha gravidez, eu já falei isso num vídeo, mas eu descobri minha gravidez fazendo exames para ver se estava tudo bem para me organizar para engravidar no final do ano. E nisso eu já tava com a minha equipe certa, eu já tava com a nutricionista certa para isso. A única coisa que eu não tava certa era a minha fisioterapeuta, que eu fechei com ela depois, porque a fisioterapia pélvica é bom você fazer pro final, né? Então hoje eu faço fisioterapia pélvica, faço pilates com ela. Mas eu já tava sondando. Então eu tinha tudo muito definido, meu enxoval já tinha muita coisa definida. E uma certeza, desculpa o barulho de fundo, uma certeza na minha vida sempre foi a fralda ecológica, porque tem muita coisa. Eu não uso produto de limpeza convencional, eu não uso bucha normal, eu tento usar, né, porque às vezes meu marido compra na pressa, e aí não espera, mas eu geralmente uso o cotonete eu uso o limpador de ouvido de inox, né, que você lava. Mas como meu marido prefere cotonete, eu gosto de comprar cotonete biodegradável, umas hastes que são de papel. Eu compro produto de limpeza, tudo isso da Ecoonda, por exemplo. Então, assim, eu tenho já um conceito sobre isso. E a fralda ecológica na minha vida faz muito mais sentido que a fralda descartável. Só que as pessoas pensam que quando você muda assim, ou você... Eu não sei o que passa. Eu não sei se parece que você quer ser melhor. Eu não sei, gente. Mas, assim, a ideia, pra mim, é que faz sentido, muito mais sentido pro que eu acredito a fralda ecológica. Mas as pessoas não entendem. E aí começam a falar da fralda, começam a falar... Financeiramente falando, é muito mais econômico pra mim. Eu não tô poluindo o meio ambiente. Eu tenho várias questões. O plástico é uma coisa que me incomoda. Não sou perfeita. Já falei isso até no vídeo que eu tava arrumando a mala da Melinda, né? A bolsa, na verdade, a mochila da Melinda. Eu não sou perfeita, tem muita coisa pra mudar. E eu, aos poucos, estou mudando. Mas a gente tinha certeza de que quando teria um filho, seria usando as fraldas ecológicas. Então, assim... As pessoas, elas te colocam numa caixa dentro daquilo que ela viveu. Elas, na verdade, querem pegar a experiência delas e encaixar em você. E não é assim que funciona, gente. Não é assim. A minha gestação, ela é completamente diferente das minhas amigas. E assim vai, sabe? Às vezes a pessoa fala assim, tô sentindo uma pressão aqui. Talvez a pressão que eu esteja sentindo seja numa intensidade muito diferente. A gente não sabe. Não tem como você dosar isso. E eu fiquei simplesmente... Aí começou a ficar muito quente. Então eu tinha que lidar com essas opiniões das pessoas. Tava muito calor, então eu comecei a inchar muito. Então eu tinha que fazer repouso, perna pra cima, ao mesmo tempo eu tinha que estudar. Tava fazendo uma matéria extremamente difícil, que é microbiologia, com imunologia, virologia. E aí você tinha que estar lá 8 horas da manhã, segunda, quarta e sexta. E aí é uma aula muito cansativa, que é de 8 a meio-dia, e você quer fazer xixi toda hora, e você não quer estar ali, sua cabeça tá em outro lugar. Gente, é muita coisa acontecendo. Então no segundo trimestre, foi muito duro pra mim nesse sentido. Teve parte boa? Lógico. Ver a minha barriga cresceu, apareceu muito rápido. Então, ver minha barriga crescer, sentir ela mexer. Parecia que quando ela mexia, apagava tudo aquilo que estava acontecendo, sabe? Mas depois a gente acaba tendo que voltar pro mundo real. Então, no segundo trimestre, não fiquei muito bem, eu me isolei, fiquei muito fechada. Parei de falar um pouco sobre a gestação, parei de algumas coisas, diminuí stories no Instagram, essas coisas todas. E eu precisei ficar um pouco isolada pra me ficar bem nesse momento, entendeu? Porque as opiniões, elas eram absurdas, assim. Eu tive uma amiga que ela falou assim pra mim, cara, você meio que se arrepende de engravidar quando você escuta algumas pessoas. E eu falei pra ela, isso é verdade, é real. Porque muitas vezes eu parei e fiquei assim, cara, se é tão ruim assim, por que eu... Sabe por que eu tô fazendo? E eu não tenho vergonha de dizer isso, mas
foram muitas, assim, muito bombardeada de coisas muito negativas. E eu não tô aqui pra romantizar nada. Eu acredito que seja extremamente difícil. Mas eu grávida, o que eu posso fazer pra amenizar tudo isso? Estudar. E tudo isso eu tinha feito. Olha, eu acredito muito nos estudos que falam sobre a higiene natural. Eu li muitos artigos. Eu li... quando você é meio que da área da saúde, e eu não sei como funciona assim, né? Mas lá na faculdade eles nos impulsionam muito a ler artigos, matérias científicas sobre os assuntos. Então, quando você tem o interesse e quer entender sobre um assunto, antes que eu veja um vídeo no YouTube, eu dou uma lida em artigos, eu vejo a validade, comprovação, eu vejo algumas coisas. E a higiene natural foi uma coisa que me encantou muito. E eu estudei sobre a higiene natural. Então, eu li os artigos, vi tudo, e aí eu comprei um curso com uma pessoa que trabalha com evidências científicas sobre o assunto e eu quero testar com ela. Sono e rotina é uma coisa que é muito importante também. Então, o que eu fiz? Eu já sabia mais ou menos qual era o curso que eu queria, com quem eu queria fazer, que era com a doutora Januse, porque ela trabalha com uma linha que eu gosto muito, né, de pesquisas, enfim. E aí eu comprei o curso dela de sono e rotina. A consultoria amamentação, que era uma coisa importante para mim, está junto com a minha equipe de enfermeiras que vai me acompanhar. Então, eu tenho consultoras de amamentação. Essas coisas para mim faziam sentido dentro do enxoval, por exemplo. Então, você não vai ver a Melinda vestida com maravilhosas roupas enfeitadas e tudo mais, porque isso para mim não é o mais importante. Para mim, o mais importante era investir em conhecimento. Então, o que eu posso fazer durante a gestação sobre esse período de maternidade é estudar. É ter noção do que tá acontecendo. Eu pesquisei muito e encontrei uma equipe que eu confio demais. Então, eu tenho aulas, a cada consulta eu tenho aulas. Então, teve cuidados com recém-nascido. Já teve sobre o Spinning Baby, já teve... Então, gente, isso pra mim era muito mais importante do que qualquer coisa. Então, o quarto dela não tá pronto, ela vai ficar primeiro no meu quarto. Então, eu organizei uma parede que tudo que tá lá depois vai ser mandado pro quarto dela. A gente ganhou o berço. Eu comprei um carrinho usado. Eu queria um Safety First. Ele é um carrinho que estava custando R$2.500 e eu não ia gastar esse valor. Por quê? Porque eu tinha outras prioridades. Então eu comprei ele usado. O que eu compraria um de R$800, R$900, eu comprei um usado, que foi uma bebezinha de pandemia. Então o carro tá zerado, o carro só ficou dentro de casa. Tudo que ela tem de bordado foi que ganhou. Tudo que ela tem de bonito, assim, mais charmoso. Ela tem um vestido lindo que eu ganhei de umas amigas minhas. Foi que ela ganhou. A bolsa dela eu achei muito linda, foi presente. Gente, o berço dela foi presente. E o que eu não ia comprar banheira, né? Eu ganhei a banheira com trocador de presente. Então, assim, eu ganhei, eu fui ganhando as coisas, graças a Deus, e eu pude investir naquilo que eu realmente achava importante. Então, o que eu tirei disso, né? Assim, a conclusão que eu tirei de tudo isso, né? Que eu quero levar pra mim. Quando a Melinda nascer e eu for conversar com uma gestante, que eu possa ter uma empatia, uma sensibilidade maior pro momento que ela tá vivendo. Eu posso compartilhar a minha experiência, sabendo que a minha experiência é minha, é única, sabe? E eu não posso impor isso, eu não posso dizer pra você que se a Melinda dormir a noite toda, que seu filho vai dormir a noite toda. Não. O que eu posso fazer é dizer pra você que, olha, eu estudei sobre rotina noturna, e eu fiz assim, 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 e funcionou pra mim. Funcionou com a Melinda. Que as minhas enfermeiras, elas me falaram uma coisa, que aí minha ficha caiu mais ainda. Que elas me falaram o seguinte: o bebê, ele é uma pessoa. Ele tem personalidade, ele tem jeitos dele, ele vai descobrir as manias dela, né, no caso da minha. Então, ela é um bebê completamente diferente de outro bebê. Então a gente vai se adaptando ao jeito dela. Então não tem como uma pessoa dizer que aquilo não funcionou pra ela, não vai funcionar pra mim, vai ser horrível pra mim, que isso, que aquilo. Eu conheço gente que sofreu horrores na amamentação. E conheço gente que não sofreu nada na amamentação. Eu conheço gente que usou a almofada da amamentação e usa até hoje pra várias outras coisas. E eu conheço gente que não usou, não se adaptou à almofada da amamentação. Então assim, deixa eu viver minha experiência. Gente, deixem a gestante viver cada uma a sua experiência. Se você quer dar um conselho, dê um conselho, mas sabendo que pode ser que funcione como não pra ela. Compartilhe a sua experiência, mas sem impor que aquilo vai acontecer com todas as pessoas. Ou então, gente, já teve gente que teve 3 pessoas, na verdade. Porque assim, quando você é gestante, você grava muito bem algumas coisas que acontecem.
Teve gente que veio falar de morte, de bebê, com o tempo que eu tava. Tipo assim, com esse tempo aí, o bebê da minha fulana morreu, de uma amiga minha morreu. Não sei o que, ela perdeu. Não faz isso, cara. Você bota uma coisa na cabeça da pessoa que não tem necessidade nenhuma. E assim, eu não enjoei na minha gestação, eu não tive azia, eu não passei mal na minha gestação, eu só fiquei com retenção e muito inchada durante o calor, tanto que agora eu já voltei ao normal, tá mais fresco. E, cara, eu conheço gente que vomitou indo até o hospital, sabe? Então por quê? E aí a pessoa fala assim, a pior experiência da gestação é o enjoo. Pra mim, a pior experiência de uma gestação são as opiniões. Ponto. E aí eu tô falando muito, né? Mas isso no segundo trimestre me deixou muito mal. O Bruno, ele lê muito sobre paternidade, escuta muito podcast e tudo mais. E aí isso foi uma das coisas que me fez muito bem. Porque quando eu ia contar alguma coisa, ele sempre tinha um trecho de um livro, um trecho de podcast que me acalmava, sabe? Então, quando me falaram, por exemplo, sobre a amamentação exclusiva, ele falou pra mim, eu não vou repetir bem o que falaram, porque teve uma frase que foi extremamente estúpida e, como eu falei, eu gosto de estudar e entender as evidências das coisas. E a pessoa falou a maior asneira da vida dela, só que ela não sabe. Mas ele virou pra mim e falou assim, eu não lembro se foi no livro, no podcast, que fala o seguinte, quando alguém fala alguma coisa desse tipo pra você, é porque é uma frustração dessa pessoa. Talvez ela tenha tentado e não tenha conseguido. Então ela coloca dessa forma pra você, porque se ela falhou, ela acredita que você vai falhar também. E aí, essa frase ficou muito na minha cabeça. Muito. E toda vez que alguém tentava falar alguma coisa, porque aí, como eu falei, eu já me fechei, parei de ouvir. E aí, toda vez que alguém falava alguma coisa, eu ficava pensando, eu acho que é uma frustração dessa pessoa. E comecei a abstrair. Eu comecei a abstrair, mas comecei a me silenciar. Hoje, no terceiro trimestre, antes disso, deixa eu falar outra coisa ainda que aconteceu comigo. Uma mulher começou a gritar comigo no ônibus porque eu estava sentada no preferencial. Entrou um senhor, eu tava no preferencial já com a barriga, minha barriga aparece desde cedo. A minha barriga, ela é bem grande, tá vendo? E eu já tô com uma barriga aparente desde cedo. E aí, no segundo trimestre, eu tava indo pra faculdade. Uma semana antes, aconteceu o Aerofly, eu acho. Eu fiquei 4 horas no engarrafamento pra conseguir chegar na faculdade. Dessas 4 horas, 2 horas eu fiquei em pé. Ninguém me deu lugar. E a minha barriga já aparente. Só consegui sentar depois de 2 horas. Meu pé já estava desse tamanho. Eu tava indo fazer prova. O que aconteceu? Eu fiquei sentida nesse dia, porque eu fiquei tanto tempo em pé. Na outra semana, eu entrei, só tinha um lugar pra sentar, era preferencial. Eu sentei no preferencial, meu pé desse tamanho. Entrou um senhor. E aí a mulher que tava do meu lado começou a gritar comigo. Dizer que aquele lugar não era meu, que aquele lugar era direito dele, e não sei o que. Ela nem era uma senhora, assim, sabe? Ela devia ter uns 50 e poucos anos. Aquele lugar não era meu, que não sei o que. Eu comecei a chorar dentro do ônibus. Eu comecei a chorar e eu só consegui fazer assim pra ela, assim, ó, com a barriga. Eu tô grávida. Quando ela olhou pra minha barriga, ela... é porque geralmente os jovens são assim. Virou a cara pra janela e seguiu a viagem. E eu comecei a chorar mais ainda, porque nem pedi desculpa, ela pediu. E depois, várias pessoas levantaram e o senhor permaneceu em pé. Ele foi até o centro de Caxias em pé. E aí aquilo mexia comigo. Eu falei, meu Deus, as pessoas são muito sem noção. E eu fiquei assim. Quando foi pro terceiro trimestre, deu uma virada de chave, gente, que eu não sei explicar. Fiquei mais abusada. Choro, mas não tanto. Ainda choro. Tem coisas que me emocionam muito, então eu choro. Mas não com aquela tristeza e angústia que eu tava sentindo antes. Fiquei bem mais disposta. Então eu consigo... Lógico que vem mais... Assim, você fica mais... Você sente um peso maior na barriga. Começa a dor nas costas. Não tô dormindo direito. Tem dia que eu durmo bem. Tem dia que eu não durmo quase nada. Essa noite, por exemplo, eu dormi 2 horas só. Mas a bebê... Ela mexe muito mais, com muito mais intensidade. Então você fica muito mais apaixonada. Às vezes dói. Ela já tá com a cabeça muito lá embaixo. Ela tá bem no meu ossinho aqui embaixo, aqui, na cabeça dela. Então, eu sinto uma pressão quando eu ando. Então eu não consigo andar e ficar em pé por muito tempo. Mas eu tô conseguindo fazer as coisinhas dela, arrumando as coisinhas dela e tudo mais. Isso tá me dando um up, tá me dando um gás. Agora, quando as pessoas me perguntam, eu consigo falar com mais firmeza sobre o meu parto. Porque eu consigo responder. Parêntese, eu consigo responder sem discutir, tá? Eu não fico discutindo com as pessoas, porque
Não é o momento delas, é o meu momento. Então eu não tenho que justificar nada pra ninguém. Mas eu consigo dar respostas que antes eu não conseguia dar. Fecha parênteses. Então eu consigo falar mais, eu consigo me expressar mais, eu consigo... Então o terceiro trimestre já tá sendo outra coisa. O meu terceiro trimestre, gente, tá sendo maravilhoso. Ah, mas você não tá dormindo. Mas eu estou bem assim, sabe? Eu não durmo à noite, mas aí quando eu sinto vontade de dormir durante o dia, eu durmo durante o dia. Porque eu tava segurando o sono e tudo mais, mas aí elas conversaram comigo e falaram, não, quando sentir vontade de dormir, dorme. Então eu tô dormindo. E pra mim tá sendo o primeiro e o terceiro estão sendo os melhores, o segundo que não foi tão bem. Então eu queria só atualizar, porque se alguém estiver vendo isso e achar que tá numa fase muito difícil da gestação, espera que ela vai passar. Não sei como que ela vai passar, se vai passar rápido, se não vai, blá 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 blá. Mas se eu puder dar um conselho, tenta extrair as coisas boas disso. Tenta não eliminar, mas tenta manter uma certa distância de tudo aquilo que vai te fazer mal durante a gestação, para que você fique bem, porque não é sobre as pessoas mais. Não é sobre o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham, o que as pessoas... Não importa mais. Importa o que você tá sentindo, importa o que você tá aprendendo durante esse tempo. Quando a pessoa fala pra você, olha, é extremamente difícil isso, começa a estudar, pesquisa, muda o foco. Não tô falando pra você ir neutro, não. Por isso que eu tô falando pra estudar, sabe? Tenta entender. Alguns termos. Esterogestação. O que é uma esterogestação? O que é importante usar na esterogestação? Questiona coisas, sabe? Pomada de assadura. Quantas eu preciso? Por que usa pomada de assadura? Por que a gente usa antes? Por que usa depois? Por que o hipoglós ele é grosso de um jeito que você não consegue tirar direito? Será que tem outro que é mais fluido? Então, assim, investe o seu tempo e sua energia nessas coisas. Não nas pessoas, sabe? Esses 3 meses aí do segundo trimestre foram muito punks. Mas agora eu tô conseguindo não só ver, como entender melhor de tudo isso. E eu acho bom isso acontecer comigo, porque, como eu falei, tenta sempre tirar coisas boas, né? Eu acho bom acontecer comigo, porque quando acontecer de uma gestante vir conversar e vir falar alguma coisa pra mim, eu vou poder ser leve com ela. E a gente pega o que fizeram com a gente que não foi legal e a gente faz com a outra pessoa de uma maneira mais leve. Aquilo que foi dificuldade pra mim, eu posso apresentar pro outro de uma maneira mais leve, porque não necessariamente vai ser a dificuldade do outro. Então, o terceiro trimestre pra mim está sendo, né, eu tô fazendo 32 semanas hoje, tá sendo incrível, maravilhoso. Tá sendo... Não sei explicar, tá sendo bem mágico, assim, sentir ela. E aí agora vem algumas coisas que não acontecia, né? Então quando ela mexe, eu mexo aqui com ela, ela tipo responde. E a gente fica ali nós duas. E é isso. Era isso que eu queria compartilhar, era isso que eu queria dizer. Eu tenho uma amiga que ela fala pra mim assim, amiga, o mantra da maternidade é tudo passa. E eu achava que isso eu ia usar só quando ela nascesse, mas não, na gestação também. Tudo passa. Tudo passa. Então é isso. Falei tudo que eu tinha pra falar. Um beijo. Até o próximo. E vamos ter mais empatia, gente. Tchau.